Convite ao senhor Dr. Paulo César Duarte Júnior para falar sobre o tema Engenharia em Ação, impulsionando o futuro dos planejamentos cirúrgicos avançados. Alô, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Não, parecia que não ia chegar nunca esse dia. Só para ver se vocês estavam ok. Queria que passasse já na tela a apresentação. Vamos ver se a gente... Ok, ficou com uma parte preta em cima. Não está passando. Você vai passando para mim? Olá, gente. Muito boa tarde. Agradeço ao vereador Santão pelo espaço, ao vereador Eduardo e aos demais. É um prazer estar aqui. Eu sou londrinense. O primeiro anestesista do norte do Paraná foi meu avô, né? Então a gente sente a necessidade, eu estou falando da gente porque nós somos um time, de estar todos aqui em Londrina, realmente fazendo a diferença. Então hoje nós vamos falar sobre engenharia em ação, impulsionando o futuro dos planejamentos cirúrgicos. Mas, gente, o que tem a ver engenharia com cirurgia, com cardiologia? É isso que eu espero que a gente consiga sair daqui entendendo. Pode passar, por favor? Passar o slide. Ok. Em 2015 foi onde começou. Eu era engenheiro, inclusive trabalhei muitos anos na Plaenge, gerenciei a construtora Plaenge. E eu tive, e minha esposa que está ali de preto, Tani, nós tivemos um nenezinho. E o nosso nenezinho, chamado Paulinho Santão, ele tinha hipoplasia do ventrículo esquerdo. Ele tinha apenas um ventrículo. E para quem lembra e para quem não lembra, são 2 ventrículos necessários. E como que essa criança ia poder resistir? Então ele foi próximo, ele foi para São Paulo e a gente conseguiu, aquela é a primeira fotinho dele quando ele nasceu. E nesse momento eu estava tirando essa foto, eu falei assim, será que é a última vez, é a primeira e a última vez que eu vou ver meu filho? A hipoplasia, ela mata. Lembra aquele vizinho que teve um filho roxinho? E esse filho veio a falecer? Provavelmente a hipoplasia. Próximo. Essa foi a única foto que eu tenho do meu filho sem a marca do leão. Sem a marca no peitinho. Próxima. Esse ele um pouquinho maiorzinho, próxima. E esse, até hoje ele dorme desse jeito. Ele está ótimo, tá, gente? Ele tem 8 anos, está lindo, maravilhoso. E lá no Beneficência Portuguesa, a gente sabia que normalmente as crianças não sobrevivem, senhores, com hipoplasia. E nós conseguimos levá-lo para o maior centro de referência da América Latina. Poucos têm essa condição. E lá eu fiquei 4 meses com a minha esposa, aproximadamente. Passamos por 2 cirurgias, porque o tratamento são 3 cirurgias complexas. 3 cirurgias complexas. E nós, até os 4 meses, nós conseguimos ficar lá. E nós saímos depois de muita luta. E viemos para Londrina. E a minha ideia era o seguinte, mas gente, por que 3 cirurgias durante 3 anos? Lu, durante 3 anos. Por que a gente não consegue fazer uma cirurgia só com 1 ano? Desculpa, com 1 semana de vida? Porque tem algumas coisas na circulação que são necessárias que seja estagiado. Mas eu não aceitei. Eu sou petulante ao ponto, como um bom engenheiro, de achar que eu conseguiria dar resultado. Só que ninguém quis me ouvir. Próximo. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar. Próximo. A ideia era reduzir de 3 para 1 cirurgia. Só que eu não sou médico. Eu primeiro precisava entender, próximo, eu precisava entender como que a cardiopatia ela funciona no organismo. Gente, isso daqui é importante, porque a gente pode mudar o rumo de Londrina. Nós podemos ser um centro internacional de bioengenharia. Tá certo? Então, primeiro eu fui estudar como que eu vou entender o organismo.
para depois propor a solução. E nós estamos, já antecipo, nós estamos no caminho. Nós estamos muito próximos para que 410 mil crianças que morrem todos os anos no planeta com cardiopatia congênita consiga ter uma chance melhorada. Próximo. E depois, o que a gente está fazendo? Nós já estamos nós estamos encontrando soluções para que essas crianças não precisem passar por 3 cirurgias. O meu filho até hoje foram 3 milhões de reais de gasto. Gente, nós temos um valor limitado. A gente vai gastar 3 milhões, o SUS vai gastar 3 milhões para tratar uma criança ou 3 milhões para tratar 1.000 crianças. Só tem 3 milhões. Não é 3 milhões para tratar uma. Então, a nossa ideia não é aumentar o valor. A nossa ideia é facilitar a cirurgia. E nós estamos conseguindo. Próximo. Como que hoje nós fazemos projetos de cirurgias cardíacas? Através de métodos numéricos. E o que é esse bendito método numérico? Método numérico envolve o uso de algoritmos complexos para resolver problemas matemáticos que são formulados a partir de modelos de produtos. Eu vou explicar daqui para frente, próximo. As simulações permitem prever o comportamento do produto em diferentes condições, sem a necessidade de protótipo físico. Próximo, eu vou explicar. Imagina só, eu quero entender como que funciona o carro, né? Eu quero saber se o carro, qual é a diferença de um carro e de um avião? Alguém aqui consegue me ajudar? Qual é a diferença de um carro e de um avião? O carro ele anda, o avião voa. A diferença, na verdade, um se sustenta e o outro gruda. Quanto mais a velocidade para o carro, ele tem que grudar no chão. Certo? Mas como que eu sei? Dependendo da asa que eu coloco no carro, ele vira um avião. Dependendo da asa que eu coloco no avião, ele vira um carro. Então, a gente pega o mundo e transforma em pequenas partículas. São as partículas discretizadas. E nessas partículas, a gente coloca algumas fórmulas que eu vou ensinar para vocês aqui. E todo mundo vai sair sabendo derivada. Só que não. Próximo. Aqueles testes de batida de carro, gente. Sabe aqueles testes? Será que o Volvo realmente é melhor, Eduardo Tominaga? Será que é o melhor? Será que se bater de quina a pessoa não vai morrer? Será que eu preciso ficar gastando 400 mil dólares em cada batida? Ou eu posso fazer isso em simulação numérica? Próximo. Próximo. As hélices, por exemplo, de uma turbina. Eu posso melhorar para reduzir a quantidade de combustível? Próximo. Carros. Eu posso melhorar a geometria desse carro para que ele consuma menor combustível e ele tenha maior grip, maior grid, maior aderência ao piso? Próximo. Usinas eólicas, gente. Será que se bater um tufão aqui, isso aí não sai voando? Mas o que isso tem a ver com cardiologia? É que tudo, sem exceção, lançamento de satélite, lançamento de foguete, execução de cirurgias cardíacas, é possível fazer em métodos numéricos. Senhores, vocês sabem quantas pessoas conseguem fazer, ou tem a técnica para fazer essa cirurgia na América Latina? Uma pessoa. Uma pessoa. E nós temos condição gratuitamente de ensinar quem quer que seja. Nós temos condição em Londrina de fazer um centro de referência para criar cirurgias para as crianças não passar pelo que meu filho passou. E o meu filho sobreviveu. A maioria não sobrevive. Próximo. Então vamos pensar numa coisa. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Sobre o avião também voando. Próximo. Vamos parar para pensar um pouquinho. Próximo. Pode de novo? Gente, e se os médicos e cirurgiões pudessem analisar virtualmente a saúde dos pacientes e planejar terapias e cirurgias? Próximo. Utilizando a mesma tecnologia de simulações avançadas que as indústrias de automóveis, aeroespacial, energética e alta tecnologia utilizam para testar os seus produtos antes de serem construídos. Então, quer dizer, eu vou fazer uma cirurgia no computador e vou verificar antes se vai ter sucesso? Inclusive, o Dr. Carlos Carijo está aqui, cirurgião cardíaco, Dr. Carlos. Ele trabalha com a gente.
Ele está melhorando cânulas de extracorpórea. Próximo. E se os dispositivos médicos pudessem ser projetados e testados com segurança no mundo virtual, antes mesmo de serem testados? Nós estamos fazendo isso. O senhor sabe aonde que nós estamos fazendo isso? Sabe em que cidade nós estamos fazendo isso? Em que país nós estamos fazendo isso? Em Londrina. Na Universidade Estadual de Londrina. Na nossa universidade. Próximo. Eu queria que todos pensassem o seguinte: 410 mil crianças morrem anualmente até os 5 anos de idade de cardiopatias complexas. 410 mil crianças. E quem falou isso não fui eu, foi o World Health Organization. Uma organização muito prestigiada. Próximo. 9 em cada 10 crianças com cardiopatia congênita grave nascem em país, sabe aonde, gente? Não é em país rico, não. É em país pobre. Vocês sabem o que acontece na maioria dos países? O senhor sabe? Quando essas crianças passa o ultrassom, faz o morfológico, quando tem o morfológico, e verifica que essas crianças têm hipoplasia, aborto. Aborto? Próximo. As cirurgias são complexas, requer tratamento estagiado, elevado. Lembra as 3 cirurgias? A gente vai reduzir para uma. Próximo. Existência de poucos centros de referências. Ah, mas o nosso médico em Londrina faz, o nosso médico em Curitiba faz? Faz! Mas quantos sobreviveram? Quantos sobreviveram? Eu faço a cirurgia de Fontan, dá certo. Eu faço o Glenn, dá certo. Faço o Norujo, dá certo. Mas as 3... não dá, gente. A gente precisa projetar essas cirurgias. A gente precisa antecipar. Cada organismo é um organismo. Próximo. Para Euclides da Cunha, os fortes eram o sertanejo, né? No capítulo 2. Para mim, os fortes são os cirurgiões cardíacos. Que a gente não tem ideia o que essas pessoas passam. Às vezes são eles e Deus. Às vezes não tem tecnologia, eles têm que se virar. Às vezes, até um super bonder, né? Por que a gente não pode fazer isso antecipadamente, gente? Acabou. Nós estamos em época de inteligência artificial. Chega! Chega de deixar aqueles caras ali. Eu não consigo falar com o Carlos Carijo. Eu não consigo falar 2 minutos na semana. Esse cara entra segunda-feira no Hospital Ompar e sai na sexta-feira e não consegue ver os filhos. Próximo. E isso é londrinense. É um time londrinense. Nós conseguimos fazer a diferença. E não é fala, é compromisso, é realidade. São artigos publicados, são livros publicados, são patentes publicadas. E quem daqui conhecia? Levanta a mão. Quem mais? Uma pessoa. Tudo bem, isso é responsabilidade minha. Eu que tenho que divulgar. E, de novo, muito obrigado por estar junto com a gente. A Raquel, né? Vamos lá. Próximo. Não é melhor, às vezes, colocar o computador aqui, aí eu consigo. Né? Então, senhores, é possível, então, utilizar os métodos numéricos para saúde, para a parte óssea, para a parte... É possível. É possível, por exemplo, uma pessoa está com uma calota craniana rompida. Como que faz isso hoje, doutor? Hoje está chegando, inclusive, o doutor Alexandre Murakami, é o médico, professor de cardiologia da Universidade Estadual de Londrina. É um homem que tem dias que faz 3 cirurgias por dia e a gente não consegue também se conversar. E é uma das coisas, além de crianças que passaram pelo que o meu passou, eu quero fazer com que essas pessoas também não passem pelo que eles passam diariamente. Eu quero estar junto deles. Tá? Ah, ótimo, agora ficou bom. Então imagina só, gente. Imagina só, olha lá, ó. Nós temos uma calota craniana rompida. Opa! Tá vendo ali uma cabeça ali, um crânio? Como que eu faço essa cirurgia para colocar uma nova peça? Como que a gente faz? O médico vai lá, anestesia o cidadão. Cidadão, fica aí. Eu vou pegar uma pecinha. Com ele aberto, Tominaga. Com ele aberto, eu vou lá e começo a fazer lapidação. Lapida. Ficou bom? Não. Lapida.
Ficou bom? Coloca. Qual que é? O que a gente faz na engenharia? A gente faz um negativo disso, faz o polimento e imprime isso em pó de titânio. E a partir do momento que vai fazer a cirurgia, como que é feita essa cirurgia? Abre a pessoa, na hora que abriu, encaixa perfeitamente. Nenhum segundo é perdido nessa cirurgia. Mas isso é incrível, né? Não é incrível para a engenharia. O nosso benefício é ligar pessoas distintas. Porque para a engenharia isso é comum. Para a medicina não é. Muita coisa da medicina é complexo. Para nós, para eles não, mas para nós sim. Olha só aquele coração pulsando. Então foi feito, em Londrina, uma proposta de planejamento cirúrgico baseada em estudos numéricos, que a gente consegue antecipar, consegue fazer, entender uma cirurgia cardíaca de forma antecipada. Por exemplo, mas eu vou passar rapidamente aqui, mas esse do lado esquerdo, vocês estão conseguindo enxergar? É um coração normal, tá? O azul é o sangue venoso e o vermelho é o sangue arterial. São dois sangues, o sangue sujo e o sangue limpo. Uma criança que tem a hipoplasia do ventrículo esquerdo, ele não tem o principal motor, o principal bomba, tá? E tá vendo o amarelinho? O amarelinho é o sangue que se mistura, o sangue venoso, o sangue arterial, gente. E depois são feitas 3 cirurgias durante 3 anos para que uma parte do fluxo sanguíneo, que é a parte venosa, passe perimetral, passe fora do coração. É complexo. Só que dependendo de onde a gente coloca aquele tubinho, aquele tubo do lado esquerdo do coração, a criança sobrevive ou não. Mas isso é fluidodinâmica, isso é engenharia. Você sabe como que os maiores médicos fazem para saber se o fluxo foi dividido, por exemplo, de forma igualitária, vereadora? Coloca o dedo depois que operou. E se não ficou bom? Reaborda? Criança sobrevive? Não morre. Então, o que esse método faz? Ele mostra exatamente onde que você vai fazer a ligação desse tubo. E qual tipo de tubo? Então, com imagens médicas, é extraído um volume. Esse volume ele é separado, né? Ele é extraído e ele é dividido em pequenas barrinhas, que chama discretização. Em cada ponta dessa barrinha, vereadores, em cada ponta são calculadas essas equações. E aqui a gente vai falar uma equação por uma, para todo mundo sair entendendo. Brincadeira. Mas são essas equações que a gente coloca na geometria para entender. E depois a gente consegue entender, por exemplo, como que são as pressões, como que são as tensões, para onde que vai o sangue que veio da veia cava superior, veia cava inferior. Imagina toda a cirurgia a gente conseguir fazer isso. Imagina toda a cirurgia, o cirurgião ter muito mais material para operar, gente. Inclusive, a gente consegue entender até como que é a pulsação do vaso sanguíneo quando é passado o fluxo sanguíneo, tá? Como resultado, então, a gente consegue prever onde colocar esses enxertos. Qual o tamanho do enxerto, se vai dar certo ou vai dar errado. Imagina só. Essa daí é uma criança que já foi operada, tá? Imagina que aquele vermelhinho ali, ó, do lado esquerdo, superior, é uma criança que foi operada. Quanto mais vermelho, pior. Quanto mais verde, melhor. A criança em vermelho é a que foi operada. A criança, o em verde, foi depois que a gente fez o projeto. Ah, mas a culpa é do cirurgião? Não! Eles fazem muito mais do que eles podem, muito mais do que eles têm. A culpa é dos engenheiros, a culpa é da falta de integração entre as profissões. Então a gente consegue sim fazer esses projetos. A gente consegue fazer um centro mundial no Brasil, fazer com que as crianças, todas as crianças sejam realizados projetos aqui em Londrina. Nós podemos sim e devemos sim fazer com que esses caras aí, o Dr. Carijo, o Dr. Murakami, tenham uma vida que eles pelo menos possam ver o filho acordado. E com isso, gente, foi criado
a gente conseguiu uma válvula cardíaca que a gente vai conseguir fazer a distribuição do fluxo para reduzir as cirurgias de 3 para 1. Porém, aquele tubinho branco que é colocado ali, ele precisa ser colocado numa criança, vereador, que tenha 4 dias de vida. E esse tubo aí tem 18 milímetros. Doutor Murakami, é possível? 18 milímetros numa criança de 4 dias? Não é possível, tem que ser 6 a 8 milímetros. Mas, Tominaga, como que eu faço um tubo crescer? Sabe como? O pessoal da UEL, do CCB, eles resolveram esse problema. Eles criaram um tubo, e esse tubo, a partir do momento que ele for aplicado numa criança, esse tubo vai virar um novo órgão. Essas células, elas, vou falar de uma forma chula, eles comem esse tubo, e eles viram, e eles falam assim, ó, eles colocam medicamentos, né? Colocam fertilizantes, vamos dizer assim. Não, internamente você vai fazer um endotélio. Externamente você vai fazer um músculo. E as células, depois de 6 meses, virou um novo vaso sanguíneo. E essa criança, com 10 anos de idade, ela vai estar com um vaso que cresceu junto com ela. E foi assim que uma pessoa praticamente independente, com o meu orientador Emerson, que está ali, né? E junto com o orientador da UFMG, e junto com o primeiro engenheiro, professor Emerson, oi? Que fez o primeiro coração artificial brasileiro, que hoje é meu orientador no pós-doutorado, nós conseguimos resolver o problema. E nós conseguimos encontrar aqueles caras, inclusive aquela moça que está de onça ali, ó, foi graças a ela que a gente conseguiu fazer que o nosso sonho se realizasse, gente. Olha isso daqui. Então, a engenharia cardiovascular, que é o que eu trabalho, ela era o FMG com o Dante Pazanese, USP. Aí, quem que eu encontrei? Eu encontrei o pessoal da bioengenharia generalista, que eles trabalham com tecidos, eles trabalham com queimados, eles trabalham com... Tá mais fácil falar do que eles não trabalham. E eles trabalham junto com o pessoal da UFRJ e de Santa Catarina. Santão. Nos unimos, gente. Nos unimos, isso aconteceu há poucos meses atrás. E é para isso que eu estou aqui. Para fazer com que a gente consiga fazer com que crianças sobrevivam. Eu não posso dar mais nada do que eu já estou dando. Eu trabalho 10 horas por dia na iniciativa privada e o resto do meu horário é para estudar. Os meus almoços é para estudar. Eu não consigo... O meu dinheiro foi para comprar o meu supercomputador, que é o que eu faço daqui. Vamos... A gente precisa estar junto, unidos, para que a gente transforme a corrente do bem, para que isso fique em Londrina, porque isso está muito, muito sensível para ir embora daqui. Foi assim que nós criamos o CEMPIB, Centro Nacional de Pesquisa em Bioengenharia. Existe 1 metro quadrado nosso? Não. Isso daqui são sonhos e projetos. Nós estamos com 18 projetos em andamento. Tá? Nós não precisamos de nada para fazer com que isso aconteça. Só que, vereador, como que a gente, se eu vier a falecer, quem que vai ficar no meu lugar? Não tem outro. Nós precisamos treinar pessoas gratuitamente. Nós precisamos de estrutura para fazer isso em Londrina. Esse é o time do CEMPIB. O FRJ, Londrina, o FRJ, mais Londrina. Esse senhor de branco sorridente aí, ele só está sorridente na foto, ele é bravo pra caramba, briga comigo pra burro. Ele é o engenheiro que fez o primeiro coração artificial humano brasileiro. É um gênio. E o pessoal do CEMPIB vai ter outros momentos que eles vão falar melhor. Imagina só, tem uma criancinha toda arrebentada em termos de queimadura, toda contaminada, com colonização de micro-organismos. Como que é feito hoje? É feito debridado, é raspado esse local, tá? E depois, é como se fosse um ralador de queijo. Eles passam na perna e depois fazem uma malhinha e uma malha e coloca no local. Imagina todo dia ter que fazer limpeza disso. O que a Miriam, o Vitor criaram? Eles criaram um material que é uma pele artificial. Ah, mas Miriam, daqui quanto tempo isso vai estar em uso? Em 3 anos está de forma comercial, mas já está sendo aplicado em humanos?
Já está sendo aplicado em animais. E o que ele faz? Você coloca, imagina, ó, o primeiro quadradinho do lado esquerdo inferior é uma pele normal. A pele queimada, ela se rompe. E o que eles fazem? Eles colocam um tecido, e esse tecido tem vários medicamentos que eles são ativados conforme a necessidade do corpo humano. Aí, vereador, não é necessário mais ficar limpando. O doutor Alexandre Murakami falou que existe muito problema quando é retirado safena, vereador. Muito problema. Eles estão criando um curativo que você coloca uma vez e acabou. Parece conto de fadas, mas é realidade. Pesquisas realizadas em Londrina como curativo para queimaduras. Gente, gomas probióticas para tratamento de doenças intestinais. Alimentos artificiais. E também trabalham com engenharia civil. Desse trabalho surgiu também um livro que está sendo publicado, que ele ensina as pessoas, ensinam com tutoriais as pessoas a fazerem essas cirurgias. Patentes, meu filho, por exemplo, ele tinha que ficar em decúbito inclinado, ele tinha que ficar, não podia regurgitar. Então foi feita uma patente para que as crianças pudessem também aproveitar e ficar sentadinhas, dormir sentadinhas, para que elas não regurgitassem. Equipamentos de misturação de fluxo em crianças entubadas. A bendita válvula cardíaca que a gente vai ter tempo para conversar. E algumas matérias da internet, né? Matérias do jornal Operobal. Matérias da Globo. Esse é o Paulinho. Ontem ele mandou uma foto para mim, tirou 7 de 7 da provinha de matemática dele. E aqui foi a última cirurgia que ele fez. O que precisamos? Precisamos de apoio. Precisamos que Londrina, junto com a universidade, aceite fazer isso aqui. Nós temos os cérebros aqui dentro. Dinheiro não falta. Dinheiro não falta. O que mais tem para a pesquisa é dinheiro, não tem projeto. Dá para aumentar o volume? Essa criança tem arritmia cardíaca. Foram feitos os exames, verificou que ela tem arritmia. Ela vai entrar num scanner qualquer, né? Um scanner específico, e ele vai criar uma malha, aquelas soluções numéricas, que junto com outros médicos vão verificar qual é o tratamento adequado. Então, antecipadamente, a gente verifica qual que é a porcentagem de sucesso. O batimento volta ao normal.
gostaria de apresentar a vocês o time que faz parte do CEMPIB. Professor Emerson, engenheiro civil. Levanta, Tani. Alexandre Murakami, cirurgião cardíaco, professor da UEL. Carlos Carijo, cirurgião cardíaco. Vitor, biomédico, doutor. Miriam, bióloga. Esse daqui é uma parte de um time que está tentando fazer a diferença na cidade de Londrina. Muito obrigado.